Porque assim, você não tem tempo pra porra nenhuma e sai e lança um livro desta grossura aqui. Talha lá. Então, o que eu ia falar é o seguinte: imagina que essa ideia tá comigo há, sei lá, 25 anos na cabeça. Só que, como uma ideia, eu falei: o que eu faço com essa ideia? A ideia inicial, o que é? Faz um quadrinho. E eu fiz. Eu ganhei um prêmio da PROAC em 2008, 2008. Fiz o quadrinho desse universo. E aí terminou a história. Eu falei, cara, é muito, mas muito maior do que eu imaginava. Não vai dar pra eu fazer em quadrinho, porque quadrinho demora. Tem um cara pra desenhar, tem não sei o quê, tem um cara pra colorir. Eu falei, vou fazer em forma de livro. E aí eu não tava preparado pra escrever um livro, porque escrever um livro, pra mim, era muito mais difícil, era uma coisa nova, eu só sabia fazer roteiro de quadrinhos. E aí eu fui estudar, fiquei 2 anos ou 3 estudando a arte de escrever. Comprei todos os livros. Stephen King tem um livro sobre isso. Ray Bradbury tem um livro sobre isso. Você tem várias aulas que você compra. Aliás, recomendo demais para quem quer de qualquer área. É Masterclass, cara. Tem uma Masterclass, um site americano, e tem da BBC que é Maestro, eu acho que tem. Cara, você paga um valor mensal lá ou anual, tem direito a assistir aula de todo mundo. E aí eu comecei a pegar os grandes escritores lá. Tem o Neil Gaiman, tem o Alan Moore. Porra, que maneiro. E aí o cara fala o processo dele escrever. Porque eu falei, cara, como que escreve? Como eu começo a estruturar um livro? Porque quadrinho, pra mim, é fácil. Eu tenho uma história que já começo, meio e fim, e metade ou 80% vai estar visual. O que eu tenho que escrever é muito pouco, é só o que falta, é diálogo, basicamente. Agora, livro não. Livro eu não tenho ilustração para te mostrar como que é uma sala onde se eu fosse descrever a gente aqui, eu vou ter que falar pro cara como que é o flow, como que é essa sensação dessa mesa aqui, que peso tem essa mesa, ou o que ela me passa, ou o que ela me lembra, ou por que eu tô aqui. Tudo isso é texto, cara. E no quadrinho era fácil. Eu colocava um plano geral da gente conversando, plano fechado em você, plano fechado em mim, e a gente dá o papo. Cara, em livro não. Vilela, eu vou contar o táxi, vou começar contando do táxi, vou começar contando de eu chegando aqui perguntando do cheiro do carpete. Falei, qual é o cheiro aí que o convidado reclamou? Talvez seja mais legal. O que eu aprendi é entrar tarde numa cena e sair cedo dessa cena. Então a sua cena é sobre o quê? Essa cena da gente, pra história, o que ela vai avançar na história? Eu vou falar alguma coisa pra você, eu sou o personagem principal da história, e a galera tá me conhecendo. Digamos que essa é a segunda cena do livro. Eu tenho que falar alguma coisa que revele alguma coisa sobre mim, ou sobre você, ou sobre a história que tá acontecendo. No momento que eu revelei, essa cena já é descartável. Então eu entro numa hora que eu falo alguma coisa interessante, você fala alguma coisa interessante, a gente fala sobre o que a cena se refere, e eu falo sobre... cara, eu acho que tô sendo perseguido, cara. Eu acho que tinha alguém me seguindo lá no táxi. Você fala, cara, é doideira. Não, tô te falando, velho. Aconteceu não sei o quê, e joga essa coisa no ar. E a gente volta a falar sobre quadrinhos, sobre tal coisa. Isso tá plantado. Lá na frente, eu vou colocar a visão, de repente, de outro personagem, que é o cara que tá me perseguindo. Você entendeu? Então, essa cena, se ela não servir alguma coisa pra história, eu não preciso escrever essa história. E aí eu fui aprender a fazer isso para escrever o livro. Eu fui ver esses caras como escreviam, e aí eu descobri que tem 2 tipos de escritores. E eu queria saber qual tipo de escritor era eu. Tem o arquiteto e tem o jardineiro. O jardineiro é tipo o jardineiro Stephen é King. Jesus. e as árvores Somos nós. Cara, tem gente que não faz a menor ideia do que é isso, Porque velho. é muito triste, Cara, né? eu já ri tanto com isso. Mas já ri tanto. Fabi, você sabe o que é isso? O jardineiro é Jesus. As árvores. E as árvores. Somos árvores. Somos nós. Árvores. Não sabe o que é isso. Nossa, que pena. Cara. Você é uma pessoa mais triste. Você não sabe. Tapa na Pantera. Porra, tu sabe o Tapa da Pantera? Tá bom. Então. Ah, tá. Tapa da Pantera ela manja, né? Entendi. Mas jardineiro, basicamente, é o cara que, tipo Stephen King ou o J.J. Martin, que escreve Game of Thrones. Ele começa a escrever sem saber como é o final ou o que os personagens vão fazer. Ele se deixa envolver e vamos ver o que vai dar. O Stephen King fala, se eu souber o final, para que eu vou escrever o livro? Eu não sou esse cara. E tem o arquiteto, que é o cara que tem que planejar cada cômodo, que tamanho é a casa, o que vai ter, onde vai ser o banheiro. Eu só começo a escrever depois que eu estruturo assim, cara. Tal, começo, meio, fim. Começa assim, o personagem faz isso tal. Eu tenho tudo estruturado. Aí eu sento e falo, capítulo 1, pá.
E eu só consigo escrever assim. Tanto que eu tô escrevendo o segundo livro, e eu falo escrevendo, mas eu não estou escrevendo, eu estou estruturando ele. Se fosse o Stephen King, eu já tenho a ideia inicial dele. Eu sei como ele começa e mais ou menos como ele termina. Eu já poderia sair escrevendo. Aham. Só que, cara, dá mais trabalho. Você tem que voltar depois, puta, não deu certo, vou mudar esse personagem. Ele tem que usar uma roupa. Não, ele tem que ter problema na fala. Porque lá na frente é importante o pessoal não entender o que ele fala. Então, assim, eu prefiro já fazer tudo isso. E aí eu fui aprendendo. A partir do momento que eu aprendi, e eu escrevi um livro antes de escrever esse. Eu escrevi um livro e joguei fora. Escrevi um livro, não gostei, isso há, sei lá, 2001, vai. E não gostei. E falei, cara, eu não tô pronto. Não existe mais esse livro aí. Existe comigo e foi registrado na Biblioteca do Rio de Janeiro, que é onde você registra a sua obra como obra original, artística e tal. Mas era um livro só sobre mim, não avançava nada. Eu queria colocar o que eu tava sentindo no momento e ficou uma bosta. Servia só pra mim. É um diário, vai. Não era um diário, só que outra pessoa vivendo sua vida. Entendi. Entendeu? Tinha acabado de tomar um pé na bunda, tava na mó deprê, não sei o quê. Cara, eu falei, cara, que livro chato. Sabe quando você deixa na gaveta e fala, se for bom daqui 4 meses, eu comecei a ler e falei, meu, ninguém vai ler essa merda. Entendeu?